Fala, amigo tricolor. Ganhamos mais uma, hein? Já são 6 vitórias no Campeonato Brasileiro com o técnico Hernan Crespo. Dos 27 pontos possíveis, né, nas 9 partidas que o Crespo dirigiu, o São Paulo fez 20. 74% de aproveitamento do time do Hernan Crespo. Uma clara guinada no desempenho depois da saída do treinador Zubeldia. E aí, para quem ainda defende o Zubeldia, só tenho a lamentar, né? A gente vê que o time melhorou, o time tem padrão, o time agora apresenta também um desempenho muito diferenciado. O tricolor que estreou a sua camisa preta, muito bonita por sinal. Eu já consegui a minha, mas eu vou fazer um vídeo para mostrar ela mais pra frente, porque eu quero mostrar os detalhes. Eu achei uma camiseta realmente muito bonita, de muito bom gosto e uma homenagem justa ao Rogério Ceni. E quanto ao jogo, galera, né? O São Paulo hoje fez um jogo muito bom. Eu acho que teve desempenho e teve resultado. Me incomoda um pouco a dificuldade que o São Paulo tem em matar o jogo, né? Então, o São Paulo hoje, no primeiro tempo, estava num jogo truncado, né? Agora virou moda, os times que jogam contra o São Paulo espelham um esquema com 3 zagueiros. E aí o jogo fica meio amarradão, sem muitas oportunidades, mas o São Paulo começou aos pouquinhos e se desvencilhando, muito por conta da movimentação do Marcos Antônio e do Bobadilha, que Marcos Antônio estava muito bem até sair, e o Bobadilha também muito bem, se movimentando, infiltrando atrás da linha defensiva do Atlético. Pablo Maia também hoje infiltrando, me chamou a atenção que mesmo com 3 volantes do São Paulo teve uma boa movimentação ali no meio de campo, então um desempenho muito bom. E aí o São Paulo, numa jogada bem trabalhada, o Pablo Maia recebe a bola, faz uma finta e chuta no canto do Everson, faz o primeiro gol, um bonito gol do tricolor. E aí, gente, o São Paulo passou a ter um domínio amplo, né? Começou a criar jogadas uma atrás da outra, e aí entra esse problema que incomoda o torcedor tricolor, que é o São Paulo não consegue matar as partidas, né? O São Paulo tem essa dificuldade de virar a faca, vamos dizer assim, no jargão. Tem dificuldade de fazer o segundo, o terceiro, mesmo criando oportunidades claras, não consegue matar o jogo, né? Então, esse é um ponto que o São Paulo precisa trabalhar a finalização para que, principalmente nos jogos de mata-mata, a gente consiga ter uma efetividade melhor para que a gente consiga ter resultados bons, né? Somente que a gente vai ter um adversário dificílimo, que é a LDU, onde a gente vai jogar também contra a altitude, né? E aí, galera, primeiro tempo rumou até o final sem grandes dificuldades. A nota triste foi a lesão do Marcos Antônio, né? O São Paulo ia sair para um contra-ataque, tinha boas possibilidades de chegar até o gol do Everson, mas o próprio Marcos Antônio desistiu, jogou a bola para fora e saiu. Depois a imagem foi buscar ele com gelo na parte posterior da coxa, né? A gente sabe que essas lesões de posterior de coxa costumam demorar aí pelo menos um mês, e aí se ele tiver feito a lesão completa mesmo, pode ser um problema até para o confronto contra a LDU, que seria uma perda gigantesca, mas vamos torcer, também não saiu com tanta cara de dor, ele pode ter sentido alguma coisa e parou para não se machucar mais, até porque ele deve ser convocado amanhã para a seleção brasileira, né? Tá jogando muita bola, então vamos ver o que vai surgir aí com relação aos exames de imagem do Marcos Antônio. E aí no segundo tempo, no início, nenhum dos dois times mexeu, né? O Atlético já veio jogar com time reserva, porque ele tem confronto da Copa do Brasil aí no meio da semana. Nenhum dos times mexeu, mas o São Paulo adotou uma postura mais defensiva, né? E aí chamou muito o Atlético ali para cima, e aí o Atlético ele teve um período bom, não de grandes oportunidades, mas de rondar a área do São Paulo. E aí o Crespo colocou o Luciano no lugar do Ferreira,
E aí acho que foi quando o São Paulo retomou o domínio, né? Passou a ficar de novo com a bola, começou a circular e criar novamente oportunidades de gol, mas novamente sem efetividade, né? Então, São Paulo com dificuldade para matar, criando chances claras, finalizando com o goleiro pegando, chutando para fora. Novamente um problema que o São Paulo precisa reavaliar, né? E aí, o Crespo, ele fez mais algumas substituições, né? Então ele colocou aí o Tapia, que foi o jogador que entrou e fez o gol pra gente, né? Então a gente teve uma belíssima jogada, né? O Cedric passa para o Luciano, Luciano devolve de calcanhar, o Cedric infiltra na área, faz um belo cruzamento e o Tapia faz um bonito gol de peixinho. Eu reputo como um golaço, né, pela jogada trabalhada, um belo gol do Tricolor. Fico muito satisfeito porque com o Zubeldia a gente não tinha esse tipo de jogada. E aí, gente, aí o São Paulo controlou o jogo, teve até mais uma, duas oportunidades de chegar ao gol do Atlético, mas não conseguiu fazer mais um gol. No final do jogo, o Gustavo Scarpa bateu uma falta e acertou o travessão ali com um desvio na barreira do São Paulo. Mas também o Atlético com o time reserva não ameaçou, né? E a gente viu o Biel, né? Biel entrou em campo, né? Um jogador que o São Paulo especulou, avaliou a contratação e também não vi nada desse jogador. Lógico, um jogo só eu posso estar sendo injusto, mas de fato não teve grande destaque aí o Biel. O São Paulo então vence mais uma partida, chega aos 32 pontos, está em sétimo lugar no campeonato, muito próximo do G6, mas o São Paulo tem 3 partidas a mais do que a maior parte dos adversários que estão à sua frente. É importante que a gente some pontos, né, para que a gente, primeiramente, aniquile qualquer possibilidade de rebaixamento, por mais que a gente já saiba que esse time agora com desempenho atual não vai cair, já tem pontos que permitem ele administrar o segundo turno para conseguir aí os 45. São Paulo só precisa de 13 pontos em 51 pontos disponíveis. O São Paulo precisa de 13, é um aproveitamento de 25%, e o aproveitamento do Crespo atual é 75%. Então, a gente vai conseguir essa pontuação sem nenhum grande susto, né? Aí agora, no meio de semana, o São Paulo descansa, o que é muito positivo para esse time, descansar um pouco. No final de semana tem mais um jogo, e aí data FIFA, né, gente? Data FIFA, o São Paulo fica 10 jogos sem jogar, volta no dia 13 de setembro, joga contra o Botafogo, e aí depois é Libertadores. Já deixo aqui, eu sei que isso implica em custos elevadíssimos com estadia, mas minimamente eu consideraria a possibilidade de jogar com o time reserva contra o Botafogo e mandar os titulares já na época da data FIFA, depois que eles cumprirem lá os dias de folga que eles devem ter, 2, 3 dias de folga, mandaria eles diretamente para o Equador, ficaria lá treinando, e isso faria que essas 2 semanas lá faria com que o São Paulo não tivesse tanto impacto da altitude no jogo contra a LDU. A tabela está dando a oportunidade do São Paulo minimizar os efeitos da altitude. Então, eu consideraria seriamente mandar pelo menos os titulares junto com a comissão técnica para lá, para aclimatar, para que o corpo deles faça o ajuste fisiológico, para que eles possam jogar na altitude sem impacto. Sem a altitude já vai ser um jogo extremamente difícil. A altitude ela tem um potencial para ser um grande fator desequilibrador. Então, eu pelo menos os titulares eu levaria, e aí deixaria os reservas, iriam naquele esquema de vai só na hora do jogo, para a cidade, para ter o menor impacto possível, né? Então, a tabela também está ajudando o Tricolor
a pensar numa logística melhor para essas quartas de final. Semifinal, que agora a gente já sabe que não vai ter o problema lá de não jogar no Morumbi. A Live Nation já informou que vai conseguir montar parcialmente o palco e desmontar do show do Imagine Dragons sem nenhum tipo de impacto pro São Paulo. São Paulo poderá jogar no Morumbi. Então, uma vitória aí do Tricolor, né? Principalmente se conseguir a classificação, gente, por favor, não é desmerecendo a LDU, porque vai ser muito difícil mesmo. Eles estão jogando bem, e independentemente da altitude, eles têm altitude, tá? Mas se conseguir passar, deve enfrentar River ou Palmeiras. E aí, um baita de um confronto difícil. Não ter o Morumbis como aliado seria uma grande perda para o São Paulo, até porque no estado, na cidade de São Paulo só tem gramado sintético. Teria que jogar em Itaquera, porque é o melhor gramado que a gente tem aí, sem ser o Allianz, sem. E aí, duro ter que jogar em Itaquera, na casa do rival, então seria um baita de um desconforto pro Tricolor. Mas vamos jogo a jogo, né, gente? Então, conseguimos mais 3 pontos, estamos com 32. O mais importante é o desempenho, né? Eu acho que o São Paulo hoje alinhou o desempenho com o resultado, né? Coisa que a gente não vinha vendo. A gente via, principalmente nesses 2 jogos contra o Atlético Nacional, a gente viu uma postura mais reativa, mais defensiva, né? Que atraiu esse adversário para cima. Mas hoje a gente foi muito bem. Vamos ver como que o São Paulo dá sequência nesse trabalho, mas ainda bem que o Crespo chegou e ajudou a gente já a afastar qualquer preocupação. Lembro que aqui, há 2 meses atrás, a gente estava desesperado como que a gente ia fazer para juntar 45 pontos, né, gente? Então, agora a gente está bem. E para fazer uma finalização do jogo, dar as notas aqui rapidamente, tá? Então, Rafael não teve tanto trabalho, mas o que foi no gol ele pegou. A única falta que bateu no travessão ali, que foi uma bola mais perigosa, ele não teria o que fazer, teve desvio, então nota 6 para o Rafael. O Cedric, mais uma boa partida do Cedric, jogou muito bem defensivamente, que costuma ser uma característica dele, mas ele foi bem hoje no ataque, deu assistência para o gol do Tapia, então nota 8 para o Cedric. Os 3 zagueiros para mim foram muito bem, superiores ao ataque do Atlético em todos os momentos. São Paulo sofreu pouquíssimos riscos nesse jogo, muito em função da participação dos 3 zagueiros. Daí aí nota 7 para os 3, 7,5 para o Ferrarese, acho que ele foi um pouquinho melhor do que os outros 2. O Enzo também, outra partida sólida, muito bem na marcação, muito forte, viril. No ataque, ainda com aquelas dificuldades de cruzamento, mas uma boa partida do Enzo, nota 7. Marcos Antônio, eu vou deixar sem nota, porque saiu com um pouco mais de 30 minutos no primeiro tempo. E rezo para que seja só um susto, não seja uma lesão de fato, para que ele possa ir para a seleção. Gostaria que ele fosse para a seleção, porque está merecendo, e para que também a gente tenha ele em condições no jogo contra a LDU. E aí a gente também vai ter teve o Bobadilha, para mim, ali no meio de campo, hoje foi o melhor. Para mim, nota 8 para o Bobadilha, se movimentando muito bem, se infiltrando, marcando bem também. Então, hoje ele teve uma atuação muito sólida. Pablo Maia, uma surpresa na escalação, né? Fiquei preocupado porque não vinha jogando bem. Jogou bem, se movimentou bem, também fez boas infiltrações, então acho que uma boa partida, marcou o gol. Pablo Maia também nota 8, tá? Aí quando a gente vai para o ataque, a gente tem o Ferreirinha. Ferreirinha fez uma partida ok, normal, né? Teve uma chance de fazer mais um gol. A gente torce muito para ele chegar aos 10 gols, mas ele
teve uma boa atuação, mas não tão destacada, então nota 6,5. André Silva ajudou, voluntarioso, mas hoje com mais dificuldade de participar do jogo, nota 6. E aí entraram, vou tentar lembrar aqui os que entraram. Então entrou no primeiro tempo o Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio machucado. Acho que o Rodriguinho ele tá se soltando, ele não tá destoando do desempenho dos outros jogadores, tem tido um bom desempenho, tá confiante, tem conseguido dribles, tem conseguido passes, boas jogadas, algumas jogadas de efeito. Então nota 7 para o Rodriguinho. A gente também teve a entrada do Luciano, acho que o Luciano mudou a cara do jogo, né? Então, esse jogador teve um desempenho que ajudou a estabilizar o São Paulo no segundo tempo, deu um belíssimo passe para o Cédric Soares, né? Então, nota 7,5 para o Luciano. E o Tapia, gente, o Tapia, ele entrou, ajudou, participou e marcou gol. Então, nota 7,5 para o Tapia também, um bom desempenho. Vamos ver se ele vai ganhando confiança e melhorando o desempenho, porque em alguns jogos ele ainda assusta, ele corre meio diferente. Às vezes parece que tá com o freio de mão puxado, mas fez um bonito gol hoje, então nota 7,5 para o Tapia. E para o Crespo, nota 8,5, salvou o São Paulo da briga do rebaixamento, nos classificou para as oitavas de final da Libertadores, contra um adversário muito mais difícil do que eu imaginava. Então, de fato, o Crespo tem um excelente início de trabalho. Esperamos que a gente possa conseguir terminar esse ano com um título da Libertadores, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Tá certo, galera? Então, vamos dormir bem hoje, vamos passar a semana bem. No meio de semana a gente seca os nossos rivais e seguimos aqui, tá certo? Então fiquem com Deus, um grande abraço, uma excelente semana para vocês e até o próximo vídeo.